Muito obrigado, muito obrigado. Conhecer as regras da lei do karma é fundamental para você passar a comandar a sua vida e não ser dirigida pelo karma. Se você não entender a regra do jogo, você não consegue utilizar de forma proveitosa para você. Como se forma o karma? Precisa entender como é que se forma. Se você entender como é que se forma, você pode aproveitar essa situação também a seu favor. O karma pode ser mental ou karma do pensamento. Karma existe o próprio, né, você mesmo que cria através do seu pensamento, né, livre, né, teu, que são a raiva, o medo, ciúme, inveja, preocupação, inquietação, desarmonia, conflito, né? Ficar ressentido. Né? São todos pensamentos cortantes que cortam, desligam você da vida do universo. O próprio você pode controlar, né? Claro. A grande questão é o induzido, que é a semente do joio que já falamos. É a sugestão que vem de fora. Tudo aquilo que você vê, lê, ouve e sente. Por ver alguma coisa, por ler, por ouvir, você é induzido a pensar. E se faz isso várias vezes, isso toma intensidade e a mente do universo capta isso. Então, você pode usar isso a seu favor, né? Porque o subconsciente não sabe se é você que está falando ou alguém, outra pessoa está falando. Então, você pode falar para você mesmo, que é autossugestão. Eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. É a frase que eu uso, né? Mas tem várias coisas que você pode fazer e utilizar a seu favor para implantar karmas positivos na sua vida. E tem o que chama karma verbal, que é o pensamento exteriorizado na forma de agressão verbal, né? Xingar, berrar, gritar, falar mal dos outros em voz alta. É um ato, né? No fundo, mas é um pensamento exteriorizado na forma de agressão verbal. É o que mais vê, né? O que mais mata a humanidade não é a arma de fogo, é a língua que corta. Karma dos atos praticados. Mas, o karma do ato praticado é cometer um ato que prejudica, que fere, até mata, né? Então, isso transforma em pecado e esse pecado se manifesta como autopunição. Os tipos de karma. Bom, tem o karma individual, claro, não tenho o que comentar, individual de você, né? Você implanta e você colhe, né? Você é inteiramente da tua responsabilidade e do teu controle. Tem o karma familiar. Esse tipo de karma se confunde muito com problema espiritual, tá? Alguém da família cometeu alguma coisa, a própria pessoa cometeu alguma coisa muito grave, né? E aí essa vibração das pessoas que foram prejudicadas paira naquele local e prejudica todos os descendentes daquela família, né? Tem um livro do Thomas Sartaniguchi que conta sobre uma família, né, cujo ancestral dominava a ilha, mas era muito violento, jogava as pessoas vivas no mar e em decorrência disso todos os membros da família tiveram problema de briga, problema de suicídio, problema de doença, enfim, eram infindáveis
os sofrimentos daquela família, até que uma pessoa da família conheceu o ensinamento do Seichonoye e começou a fazer culto, que é a solução nesse caso, como não é teu, você tem que tirar a ilusão de algum antepassado, então passa a ser espiritual a solução, tem que fazer leitura de sutra, porque tem que tirar a ilusão daquela pessoa que já não vive aqui. E tem o karma coletivo, que são catástrofe da natureza, crise econômica, né, que afeta todo mundo. Isso não é individual. Mas mesmo nesses casos, se você tem bons karmas, você é afetado, tá? Não tem... Raramente você vai conseguir. Às vezes consegue, mas no geral uma crise econômica afeta todo mundo. Mas passada a crise, a pessoa que tem o karma positivo rapidamente reconstrói a vida. Em outras situações, pela lei da semelhança, né? Ou seja, os dessemelhantes se repelem, as pessoas são... não faz parte do catástrofe. E tem um tipo de karma local. Esse também é um karma quase, na verdade, mistura com espiritual, porque se alguém... máquina, por exemplo, né? Máquina, estrada, enfim, tem certos lugares que repete acidente. Então, no próprio livro do Dr. Masaru Taniguchi, ele conta uma situação que numa fiação de tecelagem uma máquina causava acidente, porque quando ocorreu o primeiro acidente, a vibração da vítima ficou gravado no local e aí, a partir daí sucedia mesmo tipo de acidente, por mais que tomasse cuidado. A solução foi até desmontar a máquina, tirar daquele lugar. Bom, karma então ela fica esperando, né? O momento certo, a condição, oportunidade para se manifestar. Então, é invisível, né? Pelo fato de ser invisível, também confunde com problema espiritual, né? Dependendo da tendência da pessoa, claro, mas leva tudo para o lado espiritual, né? Problema que vem do mundo espiritual. Não é, nem sempre é. Mesmo sendo espiritual, ainda é ilusão. É uma ilusão daquela pessoa. Embora falecida, ainda continua em ilusão. Então tem que fazer o esclarecimento. Falar palavras da verdade, para a verdade libertar aquela alma. Lei do karma, a regra é a mesma. O que faz para o outro, faz para você mesmo. Você cria uma causa, isso gera um efeito, atinge uma outra pessoa aqui, isso gera uma causa que volta para você. Aquilo que você faz ao outro volta para você. A lei da compensação do mundo elevado exige o pagamento das dívidas, ou seja, fez alguma coisa, você paga pelo que fez. Não existe essa coisa de indulto presidencial, tem indulto de Deus, não existe. Não conta com isso. A dívida, ou seja, o karma, deverá ser paga em forma de compreensão dos erros cometidos no passado através das próprias experiências. Karma deve ser pago pelo entendimento, pela compreensão e pelo arrependimento. E você, para fazer isso, você passa por meio de experiência. O pagamento será por meio de experiência, ou seja, você vai passar por situação equivalente que você causou para alguma pessoa ao que fez, e você, por isso você vai entender
meio de experiências que levem a mente das pessoas a se tornarem sensíveis ao direito dos outros, respeitar os outros. Né? Como vai acontecer exatamente aquilo que você fez ao outro, você acaba sendo sensível aos direitos dos outros e respeitar os outros. Alcançar o estado mental de não fazer aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Isso é fundamental. O que faz para o outro, faz para você mesmo. Então, o que você tem que fazer é alcançar o estado mental de não fazer aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Esse é o pagamento. Se você alcançar esse estado mental antes de você ter que passar por experiência, você não precisa passar, tá? Porque a mente do universo age sempre no sentido de manifestar o amor, a vida e a sabedoria. Não é para castigar, é para você ter o entendimento, para você alcançar estado mental de não fazer aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Se houver o pagamento da dívida, ou seja, a compreensão, a admissão dos erros cometidos e consequente arrependimento, o karma desintegra, isto é, desaparece. Então, karma não é nada, não é punição. Tá? A maioria das pessoas leva para o lado da punição. Não é punição. Se não houver o pagamento da dívida, o karma persiste e torna-se manifestar de outra forma. Ou seja, causou um erro, alguma coisa, gerou uma causa, voltou para você. Mas se você não entendeu, não se arrependeu, isso vai gerar nova causa e vai formar um novo acontecimento. Por isso que essa repetição acaba traçando o destino da pessoa. Se você não cortar esse ciclo kármico, negativo, né? Claro, se for positivo, beleza, mano, tranquilo, acaba traçando um rumo, é bem visível para que lado está caminhando a vida da pessoa. Karma é como corda de relógio. Quando esgotar a energia, para de acionar a engrenagem. Bom, a nova geração não sabe nem que no relógio tinha corda, né? Hoje não existe relógio de corda, a não ser para lembrança, né? Mas hoje são todos eletrônicos, né? São chips. Mas antigamente todo relógio era comandado por uma corda. A corda é uma força mecânica, né? Que vai liberando energia, e a combinação de engrenagens, né? vai manifestar, vai fazer movimentar o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio move graças a esse conjunto de engrenagens que fica dentro do relógio. Inclusive é o que determina o funcionamento perfeito, né? O Dr. Masaru Taniguchi até usa essas engrenagens, né? Que ninguém gostaria de ser essa engrenagem dentro do relógio. Todo mundo gostaria de ser o ponteiro do relógio, né? Que é visível, que aparece. Mas o ponteiro só move se essas engrenagens trabalharem direito, né? Que é muitas vezes o papel nosso na vida, né? Fazemos trabalhos que ninguém percebe, ninguém dá valor, né? Mas é fundamental. Sem aquele trabalho, o ponteiro do relógio não move. Karma negativo é como uma fogueira. Quando acabar a lenha, o fogo desaparece. Mas se você colocar mais lenha no fogo, na fogueira, o fogo continua queimando. Isso equivale ao não pagamento da dívida, ou seja, o karma persiste e torna-se manifestar de outra forma. Muitas vezes vai se manifestar de outra forma, tá? Você fez aqui, gerou causa, gerou mesmo não é igual, tá? Semelhante. Então a tendência é também acontecer alguma coisa semelhante, para não ser igual. A mente do universo é bem sábio, né? Para falar, já que não entendeu desse jeito, eu vou fazer
Aí é um pouquinho diferente para ver se entende. E então isso fica repetindo, repetindo, repetindo. Né? Esse é o maior problema. Tem a tendência de acumular, então, como uma espiral crescente. Como não resolveu com uma dose pequena, né? A dose vai aumentando, tá? Esse é o grande problema. Cada vez vai ficando pior. Cada vez pior, tá? Na primeira vez, talvez seja equivalente ao ato ou pensamento que você praticou, né? Vai vir para você. Mas já que você não compreendeu, a mente do universo vai aumentar a dose. Então vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá? Isso vai tornar a sua vida um inferno, né? Existe mas imagina se só continuasse aumentando, aumentando, tá? Então a benevolência da mente de Deus, ou Deus, né? Estabelecer um limite, tá? Existe um limite de acumulação do karma negativo, né? Limite, desintegra-se automaticamente, força uma desintegração. Senão, imagina, você ia sofrer eternamente na vida toda. Isso aí, inclusive, é uma das visões erradas das pessoas que, em relação ao karma, né? Acha que a gente vai viver resto da vida assim. Não é resto da vida. Então ela vai se manifestar com uma doença grave, crise financeira na pessoal, grave crise familiar, grave crise empresarial, não importa. Bom, a pessoa vai perder tudo. Perde tudo. Perde o corpo, perde família, perde empresa, fica sem nada. Literalmente sem nada. Mas isso, na verdade, não é uma punição, né? É uma nova vida, nova oportunidade. Significa que todo o karma negativo foi zerado e não mais nada a resgatar. Imagina uma conta corrente bancária em que quando você chega a 100 mil reais, zera automaticamente. É isso que acontece no karma. Chegou um ponto, menos 100 mil, aquilo zera. Você não precisa mais pagar. A vida está te dando uma nova chance quando isso acontecer. Poucas pessoas conseguem ter esse entendimento. Os que tiveram, ela reconstrói vida. Porque todo o saldo negativo foi zerado. Qualquer ato benéfico, qualquer coisa de bem que você fizer, passa a ser karma positivo. Não tem mais nada a resgatar. Tudo vai acrescentar positivamente e vai voltar positivamente. Rapidamente você reconstrói a nova vida. Claro, isso aqui você perdeu, tá? É o pagamento que você fez. O infortúnio, e por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz que o infortúnio é a materialização e a consequente desintegração do karma negativo, o infortúnio, né? Aquela catástrofe na vida pessoal, familiar e empresarial, que quando você zera tudo, perde família, perde amigo, perde empresa, perde prestígio, perde tudo. É a materialização e consequente desintegração do karma negativo. Desintegrou, acabou, zerou. Se tua conta corrente era menos 100 mil, conta corrente do karma, né, era menos 100 mil, conta corrente negativo, zera. O karma é um pouco diferente do conta corrente bancária, tá? Na conta corrente bancária você tem menos 100 mil, se você depositar 10 mil, fica menos 90 mil, né? Existe uma compensação. A lei do karma não tem propriamente uma compensação, tá? Karma positivo, karma negativo, ela não se compensa, né?
Se você tiver muito karma negativo, claro que esse karma negativo, como sobressai mais do que karma negativo, você muitas vezes nem percebe, ou aquilo que acontece negativamente vai acontecer de forma suave, até porque pelo fato de você estar acumulando karmas positivos de um lado, você não dá oportunidade a seus karmas negativos. Aí entra a questão fundamental, né? A questão do agente causador do infortúnio. Você pensou e agiu, prejudicou alguém, né, aqui, e se vai gerar um novo karma e vai ter que voltar para você. Para que ela volte a você, alguém tem que praticar o ato, o mesmo ato. Assim como você praticou um ato prejudicial, alguém tem que causar um ato para você. Tá? Então tem um agente. Nem sempre, na maioria das vezes, não é a própria pessoa que você prejudicou que vai prejudicar você. Nem sempre acontece isso, pode até acontecer, mas não é isso. Na maioria nem é. Na maioria são pessoas totalmente estranhas com o assunto. Né? Então, é uma outra pessoa que causa isso para você. O que significa isso? Né? Isso é fundamental para você não realimentar o karma, tá? Porque qual é a tendência? Você é prejudicado, você fica com raiva, né? Briga com essa pessoa, enfim, por causa daquilo que você fez. Em vez de você entender que isso aí é alguma coisa que você fez que está voltando para você, não, você pensa que essa pessoa cometeu um ato contra você, fica com raiva, fica ressentido, odeia, briga, enfim. Né? E aí o que faz? Você realimenta o karma. Vai criar uma nova causa e vai criar essa espiral. Se você entender o funcionamento, você vai ver que você pensou, você agiu, prejudicou uma pessoa. Como isso tem que acontecer com você, uma pessoa que não tem nada a ver está fazendo isso. No fundo, significa que você que obrigou essa pessoa a praticar aquilo contra você, tá? Essa pessoa simplesmente é um agente. Você criou uma situação para que uma outra pessoa haja daquela forma para você. Essa pessoa, no fundo, foi você que induziu, obrigou essa pessoa a fazer, cometer este ato contra você. Assim, uma outra pessoa. Se você entender esse mecanismo, essa lógica, você vai deixar de ter raiva. Você vai deixar de realimentar o karma. Aquela pessoa não é uma pessoa má. A pessoa simplesmente está fazendo uma coisa. Sou eu que provoquei, eu que causei, eu que fiz que essa pessoa agisse daquela forma comigo. Se você tiver esse entendimento, você não vai ter raiva. Muito pelo contrário, você vai conseguir até agradecer aquela pessoa. Se você fizer isso, não só deixa de realimentar o karma, como você entendeu. Se entendeu, se você compreendeu, não tem mais. O karma se desintegra. Karma não é punição. Não é punição. Tanto é que vai dar uma chance, tá? Você continua fazendo besteira, uma hora, acumulou, ela vai te dar uma chance, uma nova vida. É como se você tivesse renascido de novo. Zerou. Quer coisa melhor do que isso?
Se a força criadora da vida se manifestar perfeitamente, haverá saúde, paz abundante, provisão, progresso do indivíduo, progresso do lar, progresso da sociedade, etc. Mas quando a força criadora da vida não estiver perfeitamente manifestada, ocorrerão doença, pobreza e todas as demais dores humanas. Então, o que constitui obstáculo à força criadora da vida é a ilusão, o pensamento ilusório, né? Ou seja, o karma. Karma é ilusão, é o pensamento acumulado do passado. Isso é ilusão. E de quem não reconhece a sua natureza divina, que é espírito, que é vida, e vê a si como matéria ou como corpo carnal. Quando você vê a si como matéria, você vai ver que tudo é reflexo do pensamento do eu do passado. O eu falso é o eu que pensava de forma errada, egoisticamente, pela visão materialística. Quando você compreende isso, o eu do passado não existe, portanto, o eu falso também não existe, só existe a vida perfeita. Não existindo o eu falso, o agente, o criador daquela causa não existe, não existe do causa, não existe mais o efeito, não existe o karma, desaparece naturalmente. Muito obrigado, muito obrigado.